Bom dia, meus queridos irmãos, saudamos a todos com a graça e com a paz do nosso bom Senhor Jesus Cristo. Alegre estamos, pois o Senhor mais uma manhã, mais um dia nos concede a sua graciosa paz, o seu gracioso e maravilhoso amor. Convido os amados irmãos a acompanhar a leitura do capítulo 16 do primeiro livro das Crônicas, capítulo 16 do primeiro livro das Crônicas, a partir do versículo de número 8. Primeiras Crônicas 16, a partir do versículo 8, está escrito assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus, os seus juízos permeiam por toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Dar-vos-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para um povo. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Meus irmãos, louvado seja Deus. Esse trecho que nós lemos é um trecho onde Davi rende ações de graça a Deus juntamente com o povo do Senhor. Rende ações de graça, celebrando, cantando, louvando a Deus e lembrando-se das promessas do Senhor e das maravilhas que o Senhor havia feito em favor de Israel. Louvado seja Deus, que nessa manhã possamos ser gratos ao Senhor, louvando e bendizendo ao seu nome, por todas as maravilhas que Ele nos concede e pela sua aliança feita a nós, mediante Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oremos a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós bendizemos e engrandecemos ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor é demonstrado em nossas vidas, ó Deus. Pai, nós te louvamos porque sabemos e temos a certeza que não há outro ser igual a Ti. Não há outro ser, ó Deus, que é digno de louvor e de adoração. Não há outro Criador do universo. Único e exclusivo é o Senhor, digno de toda honra e glória. Nós te agradecemos pelo seu sustento em nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, pela sua fidelidade a si mesmo, ó Deus. Te agradecemos pela salvação que temos em Cristo Jesus. E te agradecemos, ó Pai, por preservar a nossa fé, preservar a nossa confiança em Ti, ó Deus, mediante inúmeras situações. O Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, nós te louvamos e te bendizemos em nome e através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor. Venceu.
Olá, você que me ouve, tudo bem? Eu gostaria de meditar com você hoje no texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, os versículos de 1 até o versículo 3. E assim diz a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até aqui, a palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos observar que Gênesis, ele começou com Deus abençoando tudo o que criou. Gênesis 1 e o versículo 31 diz que Deus viu que tudo era muito bom. Então Deus abençoou tudo aquilo que havia feito. Mas a queda do homem, o assassinato de Abel, a rebelião de Babel e o dilúvio global deram motivos para duvidar de que haveria alguma recuperação dessa bênção. Gênesis capítulo 3 até o capítulo 11 descreve mais de 4.000 anos de sofrimento que as pessoas experimentaram sob a maldição do pecado. Mas então, Deus escolheu um homem, através de quem ele ressuscitaria a sua bênção para toda a humanidade. Como nós lemos no nosso texto base, Deus disse a este homem, Abrão, para deixar sua família, amigos e tudo o mais familiar para ir para uma terra distante, uma terra que ele mostraria, e que nele todas as famílias da terra seriam benditas. E graças a Deus essa promessa finalmente encontrou seu cumprimento no descendente de Abrão, Jesus Cristo. Mateus, capítulo 1, versículo 1 nos diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É surpreendente que a esperança do mundo viesse da promessa de Deus a um idoso adorador de ídolos, que junto com a sua esposa já havia passado da idade de ter filhos. Ao escolher Abrão, Deus demonstrou graça, e ao escolher seguir a Deus, Abrão demonstrou fé. Abrão deixou Ur, uma cidade com enormes vantagens. A mudança representou um incrível ato de fé por Abrão, especialmente para alguém sem nenhuma necessidade material. Ele tinha tudo o que ele precisava naquela cidade. Ele abandonou tudo aquilo que era para ele familiar para seguir a Deus, rumo a um lugar desconhecido. E depois que chegou a Canaã, ele habitou em uma tenda e lutou contra a fome em uma terra árida. Foi necessário fé para Abraão seguir a Deus, não apenas no início, mas todos os dias. Deus nem sempre lidera por promoção. Ele também não busca a nossa aprovação antes de nos dizer para seguir em frente. Na sua graça, Deus escolheu Abrão, que então respondeu com fé e seguiu ao Senhor. O Deus de Abrão nos chama à mesma resposta hoje. Nosso clamor ao Senhor deve ser: Jesus, filho de Abrão, dá-me a fé de Abraão para deixar tudo para seguir a tua liderança graciosa. Quando a frustração de seguir parece muito pesada, lembre-se que o Senhor, ele te chamou pela graça e que ele te oferece mais bênçãos do que Ur jamais poderia oferecer. Exercer uma fé prática como a de Abraão envolve confiar em Deus de forma ativa, obedecer à sua vontade e caminhar sem, muitas vezes, ver todas as respostas. Nós podemos aprender alguns princípios práticos baseados na vida de Abraão para a nossa vida hoje. E a primeira delas é que nós devemos obedecer mesmo sem ter todas as respostas. Lembre-se que Abraão ele saiu da sua terra sem saber exatamente para onde ele ia. E fé prática envolve agir conforme a orientação de Deus, sua orientação revelada nas Escrituras, mesmo quando o caminho não está totalmente claro para nós. Nós devemos também crer nas promessas de Deus. Abraão confiou que Deus lhe daria um filho, mesmo quando tudo parecia impossível, idoso e estéril. Isso ensina que a fé prática exige confiança nas promessas divinas, independentemente das circunstâncias. Mas nós também aprendemos com Abraão que precisamos ter paciência e perseverança. A promessa do filho demorou anos para se cumprir, e Abraão teve momentos de dúvida, sim. No entanto, ele continuou crendo e esperando. E a fé prática exige isso, exige paciência, exige persistência. Mas nós também aprendemos com Abraão que nós devemos colocar Deus acima de tudo.
Lembre-se da história. Quando Deus pediu que Abraão sacrificasse Isaque lá em Gênesis 22, o que Abraão fez? Abraão demonstrou que sua fé estava em Deus, não apenas nas bênçãos recebidas. E nós exercemos a fé prática, quando nós colocamos Deus acima de tudo, mesmo das coisas mais queridas para nós. E também nós aprendemos com Abraão que nós devemos ser um exemplo para os outros. Abraão se tornou um referencial de fé, ele é o pai da fé. A nossa fé prática também deve ser um testemunho para aqueles ao nosso redor, inspirando outras pessoas a confiar em Deus. E por fim, nós aprendemos também com Abraão que depender da direção de Deus é essencial, e não da própria compreensão que nós temos. Abraão construiu altares e buscou Deus constantemente. Isso ensina que a fé prática exige uma vida de oração e de comunhão com Deus. A fé de Abraão está diretamente ligada a Cristo, pois ele é um exemplo de justificação pela fé. A Escritura nos diz isso. E Jesus é o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Abraão, ele foi justificado pela fé, assim como nós somos em Cristo Jesus. Gálatas 15:16 nos diz que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça, imputado como justiça. E da mesma forma, em Romanos 4, dos versículos 3 a 5, Paulo ensina que nós não somos justificados por obras, mas pela fé em Cristo. Assim como Abraão confiou na promessa de Deus, nós somos chamados a confiar em Cristo para a nossa salvação. A promessa de Abraão, ela se cumpriu toda ela em Cristo. Deus prometeu a Abraão que todas as nações, todas, seriam abençoadas por meio da sua descendência. O texto que nós lemos, Gênesis 12, versículo 3. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 16, Paulo explica que essa descendência, não descendentes, mas a descendência ou descendente, é Cristo Jesus. Ou seja, a fé de Abraão apontava para a vinda de Jesus Cristo, que traria salvação para nós, para a sua humanidade, para o seu povo escolhido. Mas também a fé de Abraão e a nossa fé em Cristo deve ser comparada. Assim como Abraão, ele obedeceu a Deus, deixou sua terra sem saber para onde ia, seguir a Jesus também exige confiança e entrega. Quando Abraão foi chamado para sacrificar Isaque, como eu já citei aqui, isso simbolizava o sacrifício de Cristo. Deus, ele providenciou um cordeiro para substituir Isaque, apontando para Jesus, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu queria encerrar com algumas aplicações práticas para nós, nessa nossa devocional, nessas manhãs com Deus. A primeira dela é que nós devemos confiar na obra de Cristo Jesus. Assim como Abraão, ele creu na promessa, nós devemos confiar na salvação que nós temos em Jesus Cristo. É algo certo. Deus mesmo nos prometeu. Nós precisamos também depender da graça, não das obras. Assim como Abraão, ele foi justificado pela fé. A nossa salvação, ela vem pela fé em Cristo, não por méritos próprios. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 deixa isso bem claro para nós. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, mas é um dom de Deus. Irmãos, Abraão nos ensina que a verdadeira fé nos leva a confiar. A verdadeira fé nos leva a obedecer. A verdadeira fé nos leva a esperar em Deus e somente em Deus. E como é bom poder esperar naquele que jamais pode mentir, aquele que jamais mente, aquele que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E agora, Abraão, no passado, olhando para frente, para aquele que viria, aquele que havia sido prometido que esmagaria a cabeça da serpente, o seu descendente, e nós agora, olhando para trás, no cumprimento perfeito, no Filho amado de Deus, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Graças a Deus que nós temos essa esperança. Graças a Deus que nós podemos confiar, não em coisas que esse mundo pode oferecer, mas em uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa realmente colocar no seu coração cada dia mais essa confiança, para que a sua vida seja cada dia mais parecida com o nosso Redentor, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Deus os abençoe. Amém.
Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Louvado seja Deus, meus queridos irmãos, que a palavra do Senhor possa continuar falando aos nossos corações durante este dia e que o Senhor possa fortalecer-nos na fé e na esperança em Cristo Jesus, cientes de que o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida e que possamos hoje nos alegrar no Senhor, certos e confiantes na promessa e naquilo que o Senhor tem para nos oferecer, que certamente é o melhor para as nossas vidas. Que o Senhor Deus abençoe e guarde a sua vida. Amém e amém.